Pânico 7 estreou e o final tá dividindo a internet, com Ghostface, meu amigo, que sinceramente tem condição nenhuma. Só que o que a galera não tá te dizendo é de que esse final bizarro aí só foi possível porque o roteiro original foi jogado literalmente no lixo. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que foi que deu errado, mas antes a gente precisa voltar nos bastidores sangrentos dessa produção de Hollywood. E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meu amigo, tudo começa com a demissão de Melissa Barrera, porque a Spyglass estava alegando que a atriz estava tendo atitudes polêmicas nas suas redes sociais. O que acontece é que Melissa estava postando algumas coisas de cunho geopolítico. Então é por conta disso, eles decidiram adotar meio que uma política de tolerância zero. Depois, eles até foram dar entrevista para poder justificar essa medida de demitir a atriz, trazendo alguns pontos aí muito sensíveis e algumas acusações um pouco graves, que ninguém na internet conseguiu encontrar de onde foi que eles tiraram essas acusações. E é justamente pela dificuldade da galera entender o verdadeiro motivo da demissão da atriz que fez com que a internet ficasse ainda mais pistola. Mas isso, meu amigo, é apenas a primeira queda do dominó. Porque vamos combinar que tirar a protagonista é um desastre nuclear, então isso já era uma coisa muito difícil para Pânico 7, só que piora, porque 2 dias depois que Melissa Barrera foi demitida, a co-protagonista Jenna Ortega também havia afirmado que estava deixando o projeto. Qual foi a desculpa oficial? A agenda de gravações da segunda temporada de Wandinha estava chocando com as agendas de gravação de Pânico 7. Então, por conta disso, ela teve que priorizar a série e acabou saindo do projeto do filme. Pra cima de mim, uma hora dessa? É sério? Mas quem sou eu pra poder julgar, né? E aí, meu brother, eu te pergunto uma coisa. Você perdeu as 2 protagonistas em menos de uma semana. O que é que vai acontecer com esse filme? Obviamente que a pilha de corpos nos bastidores vai aumentar. E agora sobrou pra quem? Pra ninguém menos do que o até então diretor da obra, Christopher Landon. Cara, eu tenho uma pena desse cara porque assim, ele disse quando ele foi contratado pra poder dirigir Pânico 7 que esse era um emprego dos sonhos, que rapidamente se tornou em um grande pesadelo, porque além dele ter perdido as 2 protagonistas da história, Landon começou a ser atacado por várias pessoas na internet, dizendo de que ele tinha sido o responsável pela demissão de Melissa. E aí o que foi que aconteceu? Ele meteu o pé e foi embora. Só que aí depois de um tempo, Christopher Landon ele acabou dando entrevista para um livro e disse que o motivo real para ele ter abandonado o 7º filme foi um motivo muito simples. Ele assinou um contrato para fazer um filme muito específico de Pânico. Não foi qualquer filme de Pânico. Foi um filme onde a personagem de Melissa era o centro. Então, se a gente não tem a personagem de Melissa, a gente não tem história. Se a gente não tem história, como é que tem Pânico 7? E é muito simples, né? Sem as 2 protagonistas e sem o diretor, a Spyglass ela ativou o modo frenético louco de ragatanga e medo absoluto. Só que o mundo, cara, ele não gira não, ele capota, ele dá vários 360, porque eu não sei se vocês vão lembrar disso aqui, mas vocês se lembram que Neve Campbell, a nossa eterna Sidney Prescott, ela não aparece em Pânico 6? E ela não apareceu em Pânico 6 por conta de uma polêmica salarial? Pois é, Neve Campbell foi falar que ela não estava aparecendo no 6º filme porque o salário que estava sendo oferecido para ela era um salário muito baixo em relação ao que ela conseguia contribuir para a franquia. Então, por esse motivo, ela acabou não participando do 6º filme. Só que quem é que vai voltar agora? Quem é? Pois é, meu irmão, a gaita cantou e a carteira abriu, porque eu vou lhe dizer, não existe nada mais estimulante para um estúdio do que o desespero de perder uma franquia e o desespero de trazer uma revolta ainda maior depois de todas essas polêmicas. Então, o que foi que a Spyglass teve que fazer? Teve que engolir o orgulhozinho, pagar o valor que Neve achava que era suficiente e aí voltar com a nossa eterna Final Girl Sidney Prescott pra poder ver se só assim, com essa nostalgia, com esse poder, conseguiria salvar esse 7º filme. Só que, meu irmão, tem um problema aí que é gravíssimo, que é a questão do tempo. A Spyglass já não tinha mais tanto tempo pra poder conseguir desenvolver um roteiro, então eles tiveram que costurar uma história do zero. Se eu vou bater a real pra vocês, na prática, como é que a gente assiste isso no cinema? A gente tem o primeiro ato surpreendentemente forte. Ele é violento, ele é brutal, ele prende sua atenção, ele consegue fazer o papel dele. Só que aí a peteca já dá uma caída no segundo ato e a gente já começa a ver que o roteiro ele já não é tão inteligente, não tá tão bem construído assim. Só que se ficou alguma dúvida de que seria uma tragédia, o terceiro ato vem como prova irrefutável de que essas tretas de bastidores afetaram e muito a qualidade desse 7º filme. E agora eu vou falar especificamente desse 7º filme. Então, se você ainda não assistiu a obra e não quer pegar um spoiler, sua jornada termina aqui. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa aqui nos comentários, você vai assistir a Pânico 7 no cinema ou vai esperar sair no streaming? E aí, quando você assistir, depois volta aqui para poder me dizer o que foi que você achou, para poder saber se eu sou o único louco que tô pensando isso. Dado esse alerta, meu brother, vamos falar desse desastre que foi Pânico 7. O que ficou claro para mim em Pânico 7 foi a completa falta de direção. Não teve nenhum propósito. Os personagens aqui nessa obra
tem zero desenvolvimento, de forma que a revelação dos Ghostfaces no final, ela é deprimente, cara. Qual foi a relevância pra história? Nenhuma. Qual foi o impacto que trouxe? Foi menor do que zero. Tanto é, cara, que a motivação da personagem de Annie Campion pra vestir a máscara do Ghostface é do tipo: ah, eu era fã da Sidney, ela acabou tirando um período sabático pra cuidar de si, e aí isso me revoltou muito, então eu decidi sair matando geral. Entendeu? Não tem lógica nenhuma, meu irmão. O filme, no roteiro, até tenta dar uma aprofundada nessa personagem aí e dizer de que ela tem um problema mental e emocional por conta de um relacionamento abusivo. E isso foi colocado na trama em um take de história pra poder dizer que essa mulher sofreu um relacionamento abusivo. E como se não bastasse isso, porque Anna Campion é uma excelente atriz e ela quase não tem tempo de tela, os outros dois Ghostfaces que fazem par com ela pra poder matar a galera, eles têm uma motivação ainda mais ridícula, ainda mais tosca e ainda com menos tempo de tela. E aí eu vou entender que vai ter uma galera aí que vai defender e dizer assim: ah, Iago, mas esse filme aí ele é uma metalinguagem, ele está utilizando esse sétimo filme para criticar a própria franquia. E eu concordo, eu acho que esse sétimo filme ele critica a própria franquia, só que ele critica de uma forma ruim, ele vai ser uma metalinguagem preguiçosa. A Spyglass ela não tava com tempo para poder desenvolver aí um roteiro interessante, então aí eles acabaram se apoiando em duas muletas que são muito frágeis. A primeira muleta é o sensacionalismo barato e a nostalgia, é aquela coisa de: ah, eu tô voltando para as minhas raízes com a Sidney Prescott, ela agora tem uma filha e ela vai tentar viver a vida que todo fã de Pânico sempre quis ver. Só que, meu irmão, como é que uma mulher forte, empoderada, depois de tudo que ela passou, ela tem a atitude mais burra da face da Terra, que é o quê? Em tempos de internet e fake news, que a filha dela teria acesso a tudo sobre o passado dela, ela decide não contar nada pra filha, decide criar a filha numa bolha. Isso é subestimar a capacidade de quem tá assistindo. Era óbvio que ela tinha que ter contado tudo, e isso é conveniência de roteiro, porque aí a filha dela que vai ser o alvo fraco, a filha dela que vai ser o problema. Só que como se não bastasse essa muleta problemática, a gente tem a outra, que é o quê? As mortes sensacionalistas. Eu até vou admitir pra vocês que eu achei muitas das mortes muito engenhosas, muito brutais e que acrescentam essa carga slasher interessante pra Pânico. Isso é verdade. Só que qual é o problema? O problema é que o elenco desse filme foi tão enxertado de gente aleatória. Na verdade, só estavam ali pra poder aumentar a contagem de presuntos, pra poder dizer que o Ghostface matou muita gente. A morte desses personagens, ela chegava a ser tipo morte de figurante, sabe? Eles morriam, e qual é a diferença que isso fazia pra história? Nenhuma, porque eles não foram desenvolvidos. Então, quando uma pessoa morria, se era uma morte inteligente, a gente, poxa, que morte legal. Mas pode passar pro próximo, porque ainda faltam 12 coadjuvantes morrer pra poderem chegar no final da história. Deixa de ser uma morte impactante e que tem efeito na história e passa a ser só uma morte impactante. E é aquela história, né, cara? Fica evidente que esses BOs todos de bastidor afetou e muito a qualidade de Pânico 7. A obra tem até essa embalagem nostálgica, com o primeiro ato forte e que prende, mas com o passar dos minutos a gente vê que essa trama ela nunca foi desenhada para ser o plano A natural dessa sequência. E vamos combinar que quando chega no final do terceiro ato a gente tem essa certeza de forma escancarada por conta desse final bizarro. Mas aí agora eu quero saber de você, o que foi que você achou de Pânico 7? Você acha que o retorno de Sidney Prescott com a nossa eterna Final Girl conseguiu salvar Pânico 7 do desastre? Ou você acha que a galera da Spyglass tinha que ter apertado no freio, tinha que ter pensado um pouco mais, tinha que ter recalculado rota? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!